Meu primo de 18 anos entrou numa bolha de isolamento e complexos de inferioridade. Qual a linha que a família deve ter em, em fazer de tudo para ele se sentir bem, mas também de criar uma casca para o mundo? PS, ele já faz terapia. Como é que é a linha para uma família lidar com esse pensamento desse jovem mais introspectivo, mais negativista? Onde é que é o ponto do vamos ajudar ele aqui ou se foge aí, descobre a vida aí no modo hard? Muito bom. Aliás, mandar aqui um abraço para Karina Pirro, que foi Maravilhosa. maravilhosa. Karina é minha amicíssima, ela que inclusive fez a conexão da gente aqui, e ela que domina muito essa área, né? Até sigam a Karina, né? Conheçam lá o Terapia no Insta, que ela tem muito, ela entra com profundidade nesses assuntos aí. O primeiro ponto, Edson, é a gente lembrar que é Alan, né, que fez a pergunta? Isso, Alan Flecha. Dizer pro Alan o seguinte, primeiro que a introspecção ou a timidez, ela não é um defeito. A gente vive num mundo onde bom é quem fala, bom é quem é desenrolado, bom é quem é extrovertido, né? Mas a introversão, ela não é um defeito, desde que ela não te atrapalhe. Tem um livro, aliás, que chama O Poder dos Quietos. Esqueci o nome da autora agora. Mas O Poder dos Quietos é um livro maravilhoso. E aí ela mostra muito essa visão contrária do tipo, você não precisa ser expansivo, extrovertido e tal. Existe um valor aí na pessoa que ela é introvertida, que ela é mais analista, ela pega mais detalhe do que aquele que chega e fala e cumprimenta, é muito social, ele perde às vezes alguns detalhes que o quieto, ele pontua. Qual que é o grande problema? Eu ser introvertido, eu ser na minha e eu não querer ser assim. Isso é um grande problema, né? Esse processo que ele faz, existe uma ideia que se eu expor um adolescente ou um jovem a se lascar, ele vai aprender e ele vai ser casca grossa na vida adulta. Só que os estudos, eles mostram exatamente o contrário. Eles mostram que adultos saudáveis mentalmente, adultos que têm uma boa autoestima, adultos que, inclusive, eu acredito que você tenha trazido essa ideia no livro, são exatamente os adultos que foram crianças cuidadas. Porque senão, menino de rua, órfãos seriam pessoas de casca grossa, porque é uma ideia assim, se eu cuidar de alguém, como é que eu cuido de alguém e torno essa pessoa resiliente ou antifrágil, como se tem dito hoje e tal, se eu não exponho essa pessoa? Mas aí o que acontece? Você cria uma casca emocional, do tipo, eu tô com você, você pode se expor, você pode pôr a cara na vida e eu vou cuidar de você. O que não quer dizer que você não tenha que expor uma pessoa a situações em que ela tem que resolver o próprio problema. Só que diferente se lasca aí sozinho e eu vou te colocar, mas eu tô com você. Né? São duas abordagens diferentes. São abordagens absolutamente diferentes. Então, respondendo ao Alan diretamente, né? Apoio da família total. Então é pegar na mão mesmo e estar junto e falar assim, o que a gente pode fazer por você? Ouvir também, né? Porque tudo isso tem uma causa. E às vezes a gente fica teorizando, fica trazendo grandes conceitos neurocientíficos e você pergunta para o adolescente por que, às vezes ele fala assim, cara, porque é legal estar aqui. Ou é porque as pessoas riem de mim porque eu tenho uma posição política, religiosa, cultural, e aí as pessoas riem de mim. E aí quando você entende essa causa, ele só não tem tanto substrato, ele não tem tanto repertório para alguém... Então, sei lá, talvez alguém da nossa idade, alguém fala assim, eu vou rir de você que você usa camiseta preta. Aí você vai falar, cara, eu não vou mudar a cor da minha camiseta. Mas quanto substrato tem o Edson, quanto que o Edson já viveu, quanto repertório, eu gosto de usar repertório até da música mesmo. Imagina uma banda que só toca uma música. O cara fala, toca um samba, o cara, eu só sei tocar essa aqui. Toca um jazz, eu só sei tocar uma. Agora aquela banda de baile que toca todos os estilos, ela consegue se adaptar muito melhor ao ambiente. Chega o cara lá, toca Raul, o cara com as cachaças na cabeça, legal, toca um samba, vai saber se adaptar. Só que ela só aprende a se adaptar e ter essa situação se ela tem amparo emocional para arriscar,
pra botar a cara. Eu tenho uma irmã que é piloto de avião. Minha irmã pilotou o A380 da Emirates. Maior avião de passageiros do mundo. Eu falo assim, ela jogou no Real Madrid K10 e faixa. Hoje não tá bom o exemplo do Real Madrid, né? Tomou a coça do PSG. Mas assim, ela pilotou o maior avião do mundo, na maior empresa do mundo e tudo, aquela coisa gigantesca. Eu e minha irmã fomos criados numa casa, meu pai era pedreiro, tanto que assim, meu pai era pedreiro, então era autônomo, e aquela coisa, esse mês tem dinheiro, esse mês não tem, então a gente olhava o metalúrgico, pô, o cara tem 13º, o filho ganha presente, né? Veja a posição. Então assim, meu pai pedreiro, minha mãe foi costureira e depois foi professora do estado, se formou, a gente já estava grande, se formou professor do estado, e um dia minha irmã falou assim, eu quero ser piloto de avião, eu quero trabalhar com aviação. A maioria das pessoas do mundo que a gente vivia falava para ela, você vai no Senai fazer um curso de crochê, mané, avião. Pra você ter ideia, a minha irmã andou de avião a primeira vez na vida dela sendo comissária. Caraca. Ela nunca tinha entrado num avião. Ela andou no avião a primeira vez trabalhando. Só que o que não faltou na nossa casa? O meu pai chegar e falar assim, vai ser piloto. Eu não tenho como pagar, não tenho como fazer curso, eu não sei como você vai chegar, mas a gente está com você. O que você precisa? Então esse substrato emocional nunca faltou. Antes de continuar esse vídeo daqui, eu quero pedir pra você deixar o seu like, porque é muito importante pra gente, e pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal de cortes. A gente tá começando esse canal daqui, então cada inscrição importa pra gente continuar crescendo e produzindo conteúdo de qualidade. E quero avisar que o meu livro, Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você precisa saber, lançado pela editora Maquinaria, já está à venda. Você pode comprar no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado ou nas melhores livrarias. De volta pro corte. Eu gosto sempre de dizer uma coisa. Quando eu era criança, eu morei numa casa, a gente morava de aluguel, e aí meu pai comprou um terreno, meu pai era pedreiro, então de final de semana ele levantou as paredes, colocou uma laje e a gente entrou nessa casa pra morar. Tinha porta a casa. Tinha lençol na janela, tá ligado? Chovia dentro, o vento batia assim, a chuva entrava, a gente dormindo. Era, cara, cabuloso. Só que só é assim hoje. Eu olho pra essa história e falo, mano, imagina um pai de família botando os filhos numa casa sem janela. Tinha banheiro. Eu sempre a galera fala assim, pô, estão te xingando como tá. Eu falei, irmão, caguei num balde. Você acha que eu tô com você me ligando pra comentário de internet? Só que lá não era ruim. Você pergunta, foi sua insônia, então a sua infância foi triste? Não, cara. Era muito legal, porque meus pais, eles sempre tiveram essa coisa do acolhimento, do vai fazer, o que você quer ser? Já tive empresas assim, falei, cara, cansei disso aqui, meu pai mete a cara, sai fora e vem pra cá. Então, esse substrato eu vejo que deixa você muito mais forte para ir ser exposto a tudo que a vida oferece aí de bom e de mal. Você fala sobre introspecção, tem uma parada que eu penso muito sobre jovem introspectivo, que é uma faca de dois gumes, né? Ou assim, o jovem quietinho, pro pai é muito conveniente. Meu filho tá quieto na sala, meu filho não dá problema. Qual é o aluno que é falado, o aluno bom? É o que não abre a boca, é o que não traz reclamação, é o cara que tá lá. O problema do aluno quieto é que ele é uma bomba relógio. Exatamente. Porque o aluno que fala, o aluno que dá problema, o aluno que, eu dei aula de teatro pra criança. Então, o aluno que falava, o aluno que tava ali matracando, fazendo tal, eu sabia exatamente o que estava acontecendo com ele. Eu sabia como é que tava o humor dele, eu sabia como é que tava a cabeça dele, eu sabia o que estava acontecendo. Então eu tinha ele sob controle. Meus alunos que não falavam, que era o meu problema. Porque a gente ia fazer peça de teatro, muitos deles eram tímidos, muitos deles eram a primeira vez que estavam fazendo. Então muitos deles falaram assim, eu preciso que aquele cara fale, porque eu não sei como é que ele tá. Porque ele não fala. Então tem um problema muito grande às vezes, que esse cara quietinho às vezes, ele tem tanto problema às vezes guardado, e a estrutura familiar dele, ela é criada justamente, principalmente quando a gente fala muito com o público masculino, né, o meu público majoritariamente é masculino, o público masculino ele é muito incentivado a guarde seus problemas pra você. Os seus problemas não é problema da sua família, o seu problema não é problema do seu pai, o seu problema não é problema dos seus amigos, né, do seu irmão. E aí esse cara, ele que vira uma bomba relógio, né? Esse cara justamente que ele acaba se tornando um excelente alvo pra droga, um excelente alvo pra álcool, um excelente alvo pra torcida organizada, um excelente alvo pra casa de violência, porque essa pessoa quietinha, introspectiva, que guarda tudo isso, ela acaba virando uma bomba, né? É exatamente isso, e olha que muito louco, né? Eu dei aula num colégio aqui em São Paulo chamado Colégio Samiar. É um colégio São Miguel Arcanjo, é um colégio católico, e é um colégio católico de freira.
convento, as freiras, enfim, participam do dia a dia do colégio muito conceituado aqui em São Paulo. E a irmã Selma era a diretora lá, um espetáculo de pessoa, de inteligência, de conhecimento. E ela sempre me falava uma coisa, ela falava assim, professor, o danadinho, eu acho que falar capetinha, né? A freira não ia ser uma boa, né? Mas ela falava assim, o danadinho, aquele aluno agitado, ele dá trabalho, você tem que tirar ele lá, ele tá pendurado na cortina, tá subindo, tá fazendo bagunça e tal. Mas é o seguinte, se esse aluno tem 1% de alteração emocional, a gente pega na hora. Você chega todo dia, o moleque tá pendurado. Um dia você chega, ele tá sentado ali, olhando para baixo, você fala, você tá bem? O que você tem? O que tá acontecendo? Ela falou, agora o aluno quietinho, a gente coloca nele alguns filtros sociais. Então vamos pensar no aluno na escola. Qual que é o filtro social que ele tem? Ele tem que passar numa prova, ele tem que entregar o trabalho, ele tem que respeitar o professor, ele tem que fazer silêncio durante a explicação. E ele passa por todos esses filtros. Então ele passa pelo filtro, ele é quietinho, ele faz a prova, ele tira, ele estuda, só que ele está tendo isso aqui de oscilação emocional e a gente não pega. Então, achar que um aluno, ele quietinho, ele é bom, ou é aquela velha história. Se nós fôssemos montar uma empresa agora, a gente fala, como é que a gente quer contratar um profissional para trabalhar com a gente? Eu quero uma pessoa boa de grupo, uma pessoa que se comunique bem, uma pessoa que pense fora da caixa, uma pessoa que na hora que ela vê que está acontecendo um problema, ela tenha proatividade de chegar e falar assim, olha, isso aqui vai dar um problema. Alguém que não fique falando amém para mim, né? Legal, a gente quer tudo isso. Pega esse perfil e põe numa sala de aula pra você ver. É terrível. É terrível. Eu tenho o caso do Capota, que é um amigo meu que eu gosto de falar. É o pior aluno da classe. Terrível. Zero. De chegar uma professora e falar numa sala de aula, você não vai ser ninguém na vida. Um maravilhoso Colégio Agostiniano São José, gosto sempre de José de referência aqui. Tomara que você nunca trabalhe lá, porque você não quer fechar nenhuma porta. Mas assim, de falar isso pra ele, assim. E ele era um cara que ele era, mano. Cara, o cara era perseguido pelos professores, ele ia muito mal, falava muito, tal. Beleza. O seu Capota era o quê? Ele era um cara incrível como pessoa. Foi convidado a se retirar do colégio, tal, saiu. Hoje ele é um grande diretor de agência de publicidade. Um grande diretor de mídia, trabalha numa das principais agências de publicidade do país, passou por outras 2 grandes agências do país. Por quê? Porque a vaga dele não é uma vaga que você precisa saber fórmula de isso é uma vaga de pessoas. E o Capota era o melhor amigo de todo mundo. O Capota era o cara das pessoas. Era o cara que relacionamento, que conversava, tudo mais. O Capota era incrível. A gente tem um outro caso na minha sala, que é justamente o que você está falando, que eram os melhores alunos da sala. O rapaz sentava na primeira carteira, era o exemplo do professor, chamava, gente, vocês têm que ser que nem fulano, tem que ser fulano, blá, blá, blá. E você olha ele hoje, e apesar de sim, o moleque deve ter muita felicidade, muita alegria hoje já é um homem, mas você vê que na carreira dele, ele nunca ascendeu a um cargo tão alto quanto o Capota, justamente por quê? Porque as ferramentas do quietinho não são tão privilegiadas como o desse cara que é extrovertido. Naquele momento ele funciona porque ele tem o decorar e... Eu sempre gosto de usar um exemplo assim. Imagina que alguém desenvolveu uma capacidade de memorizar absolutamente tudo que escuta. Utopicamente. Uhum. Alguém, você falou, ele grava tudo que você fala. Esse cara é um incrível aluno, ele passa em todas as provas, ele passa em todos os concursos e tal. Aí beleza, você joga ele na vida real. Você memorizar tudo que você viu adianta na tua vida? Não vai resolver todos os seus problemas. Uma parte dele sim, agora uma parte ele vai ter que resolver com outros substratos. Porque quando você se depara com problemas reais, não tem uma apostila para você consultar. Eu quando eu dou palestra, eu dou muita palestra em escolas e até em empresas, né, para falar inclusive do conflito de gerações e tudo mais. E aí eu chego na palestra e o pessoal sempre antes, o contratante, né, fala assim, o que você precisa lá para dar palestra, né? Tem música, tem slide, tem não sei o que e tal. Eu falo assim, cara, eu preciso de gente assistindo e se puder ter cadeira para eles não ficar de pé me assistindo, ajuda bastante. Eu não preciso de nada desse equipamento. E eu sempre abro a palestra dizendo o seguinte, eu nunca vou ter a pretensão de chegar aqui e falar, senta aí que eu vou te falar o que você tem que fazer na tua vida. Tanto que eu abro a palestra fazendo perguntas. Então, assim, onde é que dói? Ontem eu dei um treinamento sobre atendimento ao cliente. E uma galera que atendia cliente. Eu falei, onde que você enrosca atendendo o teu cliente?
Aí as pessoas dizendo onde elas enroscavam, os perfis dos clientes, e aí eu trazendo ferramentas de neurociência nessa troca. Então, na minha cabeça, funciona muito mais isso de você gerar essa troca e pegando casos reais e fazendo para sair exatamente daquela ideia escolar, quadradinha, acadêmica, de que a escola vender para o aluno que aquilo ali é o suficiente para que ele viva uma vida plena, para que ele aprenda outras coisas. E como eu disse, ninguém quer ter um filho capacho. Você pergunta para a pessoa, o que você quer que o teu filho fica seguindo ordem sem raciocinar? Não. Aí ele pergunta para o professor, eu discordo disso aí. Aí fica quieto. Então é contraditório o que a gente espera da formação de um aluno. Eu vejo assim, tem que ter escola, tem que ter a matéria, tem que aprender, tem um monte de coisas, né? Às vezes eu penso, a matemática é um negócio que não vai nunca usar. Um exemplo ótimo é, você vai na academia, você fica puxando um peso repetido. Você nunca vai fazer aquilo na vida real, mas aquilo te prepara para o teu raciocínio. Absolutamente importante. Mas é importante saber que não é só isso. A gente teve agora em janeiro a lei do celular de proibição nas escolas. Eu, dentro de sala de aula, sou absolutamente favorável a essa lei. O professor não tem autoridade para mandar o aluno, se não tiver uma lei amparando ele, de tirar. Mas eu fui muito chamado em jornais e podcasts para falar da proibição do celular. Eu disse assim, sou absolutamente favorável. Porém, temos que ter consciência de que não é isso que vai resolver a educação. É o celular que está zoando a educação. Então, de fato, né, eu acho que vai além da decorar o conteúdo e essa coisa toda, ainda mais no mundo que você se comunica e se relaciona com pessoas de diferentes culturas, diferentes idiomas, enfim. Então eu vejo que a escola peca muito nisso. Esse que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast com o William Borghetti. Para você assistir ao episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal de cortes. Valeu!